Projeto de Lei número 10, 28 de agosto de 2025. Prorroga até o dia 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da Lei número 418/2015, de 17 de junho de 2015 e da outra providência. O prefeito do município de Combinado, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, sem saber que o Poder Legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação de Combinado, instituído pela Lei Municipal número 418/2015, de 17 de junho de 2015. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir da data em que o Plano Municipal de Educação perdeu sua vigência. Combinado Tocantins, em 28 de agosto de 2025, Prefeito Municipal Johnny Mendes da Silva. Projeto de Lei número 11 de 16 de setembro de 2025. Altera disposições da Lei Municipal número 591/2024, de 19 de junho de 2024. Institui o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Combinado Tocantins e da outra providência. O prefeito do município de Combinado, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais, sem saber que o Poder Legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei. Altera o artigo 48 da Lei Municipal número 591/2024, de 19 de junho de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Fica estabelecido o dia 1º de maio como data base para a revisão geral dos vencimentos e gratificações dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, constante nas tabelas financeiras do anexo 2 da presente lei. Artigo 2. Fica revogado o parágrafo único do artigo 48 da Lei Municipal 591/2024, de 19 de junho de 2024. Artigo 3. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeito Municipal Johnny Mendes da Silva. Secretaria Municipal de Administração, ADM 2025/2028. Altere investimentos básicos superiores ao piso fixado para o exercício financeiro do ano de 2022. Dessa forma, fica acima as alterações cabíveis para tal. E, diante da relevância da matéria, esperamos que seja acolhido no presente projeto de lei. Cordiais saudações, Prefeito Municipal Johnny Mendes da Silva. Projeto de Lei número 12/2025, de 16 de setembro de 2025, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais de Combinado Tocantins e da outra providência. O prefeito do município de Combinado, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais, sem saber que o Poder Legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica no artigo 1. Fica concedido a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos efetivos municipais de Combinado Tocantins, de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, fixados em 5,32%, em conformidade com o índice INPC. Parágrafo 1º. O disposto no artigo 1º desta lei refere-se à data base acumulada entre 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025. Parágrafo 2º. O pagamento dos eventuais retroativos referente à diferença entre os vencimentos já percebidos no reajuste salarial autorizado nesta lei se dará em 3 parcelas, sendo a primeira para o mês subsequente de aprovação desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão amparadas nas leis orçamentárias e à conta de dotações próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2025.
Prefeito Municipal Johnny Mendes da Silva. Anexo 1. Declaração. Declarando para fins de atendimento ao item 2º do artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o aumento de despesa para atender o projeto de lei número 012/2005 foi previsto na lei orçamentária anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatível com o plano plurianual. Por ser verdade, firmo a presente declaração. Justificativo. Senhor Presidente, nobres vereadores, saudamos os eminentes membros do colegiado legislativo, oportunidade em que submetemos à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que trata sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos do Poder Executivo Municipal. O presente projeto visa aumentar os salários combatendo a perda inflacionária ocorrida em nosso país e trazendo pequeno ganho nominal aos salários dos servidores. O presente projeto de lei dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos deste município, a fim de atender aos legítimos direitos dos servidores preconizados pela Constituição Federal de 1988, artigos 37, inciso 10 e 169, combinados com o artigo 19, inciso 3º da Lei 101/2000. O artigo 37, inciso 10 da Constituição da República dispõe que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o artigo 4, o 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. O projeto de lei, em tela fixa, a revisão geral anual deste exercício financeiro, no tocante à remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal. No outro ponto, o índice apurado ano período foi 5,32, correspondente ao INPC, acumulado no período de maio de 2024 a 30 de abril de 2025. E com base nestes índices, os servidores terão um ganho real de 1,74 nos seus vencimentos. Ademais, as despesas previstas na execução dessa proposição encontram conformidade com os instrumentos orçamentários financeiros do município, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo exposto, submetemos à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei, solicitando sua análise e aprovação. Prefeito Municipal Johnny Mendes da Silva. Projeto de Lei número 13, de 16 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal e a Procuradoria Jurídica constituída a firmar acordos em ações judiciais da outras providências. Johnny Mendes da Silva, prefeito do município de Combinado, no uso das suas atribuições legais, faz saber a toda a população do município que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal e a Procuradoria Jurídica do município de Combinado, Estado do Tocantins, autorizados a firmar acordos judiciais nos processos em tramitação da Justiça Comum, Federal e Trabalhista. Parágrafo único. Os acordos celebrados pelo município deverão observar os princípios da impessoalidade, vantajosidade e economicidade ao município de Combinado Tocantins. Artigo 2º. O Poder Executivo e a Procuradoria Jurídica do município poderão firmar acordos judiciais nos casos em que a dívida advinha de condenação não pode mais ser questionada em nenhuma instância e que atenda ao princípio da economicidade ou que resulte em evidente vantagem para o interesse público. Artigo 3º. Caberá manifestação do setor contábil do município quanto ao impacto orçamentário e financeiro dos acordos judiciais nos termos dos incisos 2º e 3º do artigo 74 da Constituição Federal. Artigo 4º. Compete ao Procurador-Geral do município a aprovação do instrumento de acordo judicial fundamentado na legislação aplicável. Artigo 5º.
Quando firmados os acordos judiciais nas condições definidas nesta lei, será obrigatoriamente assegurado nos instrumentos de orçamento municipal previsão de recursos orçamentários e financeiros para fazer garantir o compromisso assumido nos instrumentos homologados. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Combinado, Johnny Mendes da Silva. Justificativa. Projeto de lei número 13 de 2025, autor-chefe do Poder Executivo Municipal, iniciativa concorrente. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal e a Procuradoria Jurídica constituída a firmar acordos em ações judiciais das outras providências. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a esta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo e sua Procuradoria Jurídica a firmar acordos judiciais na Justiça Comum, Federal e Trabalhista, buscando por fim o litígio. As transações e realização de acordos atendem aos princípios da legalidade, isonomia e indisponibilidade do interesse público, baluartes constitucionais da administração pública, certo da aprovação unânime desse legislativo municipal. Reiteramos os protestos de consideração e apreço. Anteriormente, prefeito municipal de Combinado, Johnny Mendes da Silva. Requerimento número 4 de 2021. Ao senhor prefeito Johnny Mendes da Silva, o vereador que este subscreve o uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer após o ouvido plenário que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, o seguinte pedido: providências quanto à construção de quebra-molas lombadas na Rua Bernardo Saião. A Rua Bernardo Saião tem recebido intenso tráfego de veículos pesados, sobretudo carretas, o que coloca em risco a segurança dos moradores, pedestres e condutores que por ali transitam diariamente. O excesso de velocidade verificado nesses trechos aumenta a possibilidade de acidentes, sendo, portanto, necessária a adoção de medidas que promovam maior segurança. A implantação de quebra-molas se mostra medida urgente e eficaz para reduzir a velocidade e proporcionar maior tranquilidade à população local. Diante do exposto, solicito o deferimento deste requerimento. Vereador Sérgio José Rezende. Eu fico aí os vários projetos de Patrulha, passando para as comissões, para análise por dia e o vereador segue. Como nós estamos na tramitação do processo do gestor, vou estar lendo aqui. O senhor ligou do Prado Neto foi devidamente notificado pelo cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de documentos projetos patrocinados às notas da data do dia 22 de 8 de 2025, às 16 horas, às 16h23, conforme a certidão administrativa judicial registrada sob o número 774, no número B, o senhor do Prado Neto deu ciente que teria prazo de 15 dias para apresentar sua defesa ou manifestar produzir prova que entendesse necessário, indicar ao testemunho para manifestar sobre a pertinência dos pareceres das comissões de finanças, de orçamento e tributação, de fiscalização e controle da Câmara Municipal de Vereadores e combinado em virtude do julgamento das contas consolidadas. No exercício de 2017, referente ao parecer prévio número 043 de 2019, derivado do processo 4376/2018 do Tribunal de Contas do Estado
Totalmente remetida a esta casa de lei ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, por meio do ofício número 2991/2019, primeiro da Câmara, no qual opinou pela aprovação das contas consolidadas. Do exercício de 2018, referente ao parecer prévio número 046/2020, derivado do processo número 5432/2019, do Tribunal de Contas do Tocantins, que trata da análise da apresentação de contas consolidada do exercício 2018, referida a esta casa de lei do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, por meio do ofício número 1861/2020, primeiro da Câmara, qual opinou pela aprovação das contas consolidadas. Do exercício 2019, referente ao parecer prévio 91/2022 da Resolução 425/2022, tendo regulamento do processo 11.630/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, que trata da análise da prestação de contas consolidadas do exercício 2019 e remetida a esta casa de lei ao Tribunal de Contas do Estado por meio do ofício 1283/2022, pleno do qual opinou pela rejeição das contas consolidadas. No exercício 2020, referente ao parecer prévio 018/2023, número da Câmara de Regulamento do Processo 4026/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, trata-se da análise da prestação de contas consolidadas do exercício 2020, remetida a essa casa de lei pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantins por meio do ofício número 667/2003, seguinte da Câmara, na qual opinou pela aprovação das contas consolidadas. Mesmo modificado, o senhor do Prado Neto não apresentou defesa, manifestação corrente à revelia. Contudo, conforme preconiza o artigo 190 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, a Câmara de Vereadores de Comunidade de Tocantins disponibilizará um defensor dativo que fará sua defesa por meio escrito e apreciará as provas. Então, quero deixar bem claro que o prefeito do contrato foi no contrato via cartório, assinou toda a documentação, só que ele teve aqui a defesa como o regimento no artigo 190 nessa casa, para mim optar com um advogado para que venha fazer o esclarecimento das provas das contas do ex-gestor no qual está em votação. Se tiver algum parlamentar que queira fazer uso da palavra, não tem a palavra. Eu queria pedir para o assessor jurídico da casa, então, só uma reflexão sobre esses projetos de lei, para que os vereadores tenham mais. Hoje, o tempo do projeto passa o dia, ligando para o assessor jurídico do município, ele devidamente teve ontem conheceu ontem, teve como atender, mas ele vai estar aqui amanhã explanando esse caso sobre esse projeto. O projeto ainda até eu ia tirar ele de pauta para mim muita coisa. Eu queria sabe, você está com o assessor jurídico da casa, com o assessor do município, para que nenhum servidor venha ter prejuízo nessa casa. E se precisar de retirar ele de pauta, eu vou ver amanhã qual é a justificativa do advogado do município, vou ver o nosso advogado, com toda a casa de para a gente ver se eu acredito que todos os vereadores não estão aqui para fazer errado para prejudicar ninguém, mas eu fazer o que é correto. E eu liguei para ele, ele me ligou mais cedo, mas o que eu falei para ele, não adianta me explicar para o telefone que vai resolver. Não vai resolver, você nem explicar o projeto dele. Então, todos os projetos e tal, eu gostaria que o assessor jurídico nosso tivesse explanado sobre os projetos que ele entendeu de cada um deles. Boa noite. Quero agradecer, parabenizar o presidente,
agradecer a presença, né, da categoria. Bom, os projetos de lei, especificamente o 011 e o 012, na verdade o 12 é uma consequência do 11. Então vamos falar especialmente sobre o 11. Tem uma análise rápida sobre esse projeto de lei. No texto da lei, está falando que é database. Database que ela passará para 1º de maio. Dito que a revisão geral dos vencimentos. Database. Que altera a Lei 591 do ano passado. O problema até enfrentado, sei que amanhã nós vamos estar conversando com o colega do município, e na justificativa, aonde eu não conseguia entender, é que fala sobre o piso. Bom, o database é uma coisa, o piso é outra. Data do piso é janeiro, lei do piso nacional. Eu posso tirar uma dúvida com você? Eu posso tirar uma dúvida com você? Depois daqui, se vocês quiserem, a gente senta ali, ó. Pode ser? Pode ser. A gente senta com os geradores comigo e a gente conversa. Tá? Então, assim, lógico, isso aqui vai ser debatido com nós vamos estudar, né? Então, só ficou essa dúvida. Porque não pode ter dois pisos, duas databases. Pelo que nós conseguimos compreender. Então, assim, todos os vereadores são muito preocupados. Todos vocês sabem disso, desde o ano passado, a classe, principalmente o magistério, é uma classe que é sofrida, a gente sabe disso, ela não é reconhecida como deveria ser, mas todo ente público tem orçamento. Tem orçamento. Então, assim, também a Câmara de Vereadores, eles também ficam, eu digo assim, no limbo, né? Nem sempre o céu e nem o inferno. Porque eles têm que ter a responsabilidade do orçamento do município também. Eles têm que ter a responsabilidade com os servidores, mas com o orçamento do município. Então, quem aqui estava desde o ano passado, a gente sempre vinha falando da mesma coisa. Aí sim, isso vai ser discutido depois, pessoal, depois da sessão muito aniversário conversa tranquilo, tá? Tem alguma outra palavra que eu vou fazer uso da palavra? Não, presidente. A palavra é do Lúcio da Silva. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que ele nos dá para que tivéssemos aqui reunidos, buscando aperfeiçoar nosso conhecimento e levar o melhor para a comunidade. E o que for bom é o papel nosso. E eu só queria que o senhor cobrasse quando os projetos necessitam até porque a necessidade os membros muitas vezes a gente tem que ter relatórios de todos eles. Mas ninguém pouco, naquele momento, não foi.
que a gente toda vida prezou pela constitucionalidade da matéria. Sei que no ano passado, no ano a gente vinha trabalhando em cima daquilo que é correto. E eu quero apresentar um documento para o amanhã sobre o diretório da Constituição Nacional, que agora tem um conceito, uma palavra final, a gente consegue sobre o que você colocar para a parte de economia para que a minha possa ser feito, exercício, que possa já estava inclinado, né? E eu vejo por causa de aparelhos de vida condicional, e melhorar a saúde de cada indivíduo, que não possa conseguir funcionar de vida, que não funcionar de Brasil, como eu falava. Vamos na liberação da numeração aqui, não deve colocar a numeração não, pelo contrário. Aluno bom trabalho de excelência, a excelência pode estar certo, lembrar. Eu, quando eu coloquei essa casa, já comprei, assim, na sala de aula, quando os professores falam, eu cobro um aluno por dia, uma coisa assim, os projetos estão nas comissões. É de responsabilidade de cada membro da comissão, cada um aqui tem uma responsabilidade. A sua comissão, quando você emitir para você cair para a comissão que quiser, não faz, não precisa pedir dele. Eu não boto o projeto de votação, porque eu acho que todos eles que são de maior, eles têm uma responsabilidade de naquilo que a gente lembra. E eles vão estar todo dia, fulano, você tem que vir, fulano, todo nós sabemos da responsabilidade da nossa administração do trabalho que nós precisamos prestar aqui em casa. E se for como hoje, toda a licença está cobrando, pedindo o vereador para vir, pagando uma das comissões, fica até chato, meu amigo. E eu, simplesmente, aquele projeto que aparecer não tiver aqui na quarta da votação, eu vou colocar uma votação e deixa. Pode da minha parte, eu colocar o projeto e pode botar a comissão. As comissões têm que saber a responsabilidade de trazer os pareceres, os prazos, para usar os prazos que tem os prazos aí mais grandes, tem os prazos para ser colocados para ser, para nós poder colocar em votação os projetos. Mas o que é que das comissões, eu vou colocar 10 alguns, fica aí o pedido do vereador Maluco, que todas as comissões debruçam dos projetos. Na quarta-feira, os pareceres estão prontos. Eu acredito que aqui somos todos, nós somos todos, sabemos do compromisso, mas estamos cada um medir aqueles seus pareceres que foi já toda aquela projeto. Tem algum palavra então que ele está dando da palavra? A palavra da vereadora está sendo vereadora. Primeiro, eu vou levar da mesa dos familiares, eu vou levar todos os ministros do Brasil, a pessoa do nosso companheiro, do Brasil, e eu vou levar esse servidor de casa, só o seguinte, o programa que a gente sempre recebe sobre reunião das comissões, porque na semana que o vereador às vezes não está, aí reúne na quarta-feira, fica certo, fica quarta-feira. E aí quando ele vem, às vezes no momento, ele vai ser na terça e aí reúne na quarta-feira, como ele vai na presença dele, e aí acaba tendo dificuldade que não reúne com os membros das comissões. Então eu acredito que hoje já tinha que sair daqui, segunda-feira, já sabemos se vai ser amanhã ou se é quarta-feira. Eu acredito que a hora era amanhã, porque ele vai estar aí e não tem condições de tirar a dúvida do negócio. Eu acredito que já tinha que sair daqui da hora falada. E Vossa Excelência, falando aí sobre o caso das contas do registro, naquela última sessão que teve o fim, que foi colocado de pauta aí, eu conversei com ele, ainda não tinha, ele não tinha sido notificado. O senhor foi notificado?
unificado do jeito, 22 de 8 de 2025, às 16 horas, no 3 de 8. Só essa dúvida. Porque quando eu comecei, tem uma sessão. Eu conversei com ele no até agora, o trabalhamento todo. É só isso que eu pensei. Legal. Minha colocação, eu sou da correta da colocação, às vezes já me pareceu também feito na procedura, e às vezes a falta de comunicação, ela nos faz. Então, se vocês já conversam com o advogado, os membros das comissões, tanto de redação quanto de finanças, já disse, vai fazer amanhã, você vai fazer na quarta. Eu já peço a intenção de todos que compareçam e me esclarecer, tem os prazos também, né? Vocês têm os prazos para vocês verem. Eu creio que o advogado do município vai estar aqui amanhã à noite para explicar sobre os projetos. Eu creio que é até cedo para fazer, é cedo para fazer o parecido, porque eu creio que em cima da colocação do município, às vezes pode ter alguma outra coisa, mas não podemos botar, mas não é na minha usada, eu acredito que é das comissões, eu acredito que são muito responsáveis para fazer isso corretamente. Com a palavra do Paulo Zé, que é o melhor do mundo. Eu concordo com o que a Ana está falando sobre porque esses projetos são muito complexos. Instituindo uma lei e aprovando outra, e a gente tem que ter conhecimento aprofundado. Para fazer a mudança, talvez lá amanhã, é complicado fazer sem a gente ter um horizonte do advogado aqui, da prefeitura. Então, eu acho que os pareceres meus têm que fazer, tomando as informações com a Adriana, enquanto o advogado da prefeitura estiver aqui amanhã, a gente tem lá um horizonte, e mesmo talvez se o Adriana está aqui, a gente valida e fala, Adriana, o advogado da prefeitura, assim, aí vai aprofundar, porque é complexo. Uma lei, a prova outra, ele vai estar junto, está aqui aí, vocês podem lá, que esses projetos são bem complexos. Só passar por isso do prefeito, que convoca ele amanhã, ele está aqui amanhã na parte da manhã, nós sentar, nós os vereadores, pessoal da educação que tiver dúvida, nós sentar, fazer uma pequena reunião, porque ele falou, tá mesmo, não tá mesmo. Se ele não querer, se ele não tiver, já não guarda os projetos para o governo seguinte. No meio da sessão que vem, ele mesmo pode o excelência que para fazer o treino às carreiras. Porque se não faz a carreira, não podemos fazer coisa errada, é falar prejudicando os nossos servidores. Eu tenho um problema de instituir, não é bem constituído. Na prova, o que quem falar com ele? A gente tem que estar atento às comissões e falar. Os vereadores para saber quem está instituindo, quem está sendo aprovado. E eu tenho mais do que a população, assessores novos, assessores de prefeitura, porque eu acho que todo mundo é picado, que não foi melhor que tudo, mas sabendo que a vida fazendo a parte que o Instituto uma lei, nós vamos saber que não, mas é óbvio. Eu até quero falar aqui, qual a palavra do maluco? Eu até pedi para o primeira vez o livro, quando eu falei, que o problema me falou, e ela me lembra a coisa. Eu peguei esse mesmo, né? Tem que estar se tirando o que está se tirando. Porque eu acho que a gente tem que ter uma dificuldade no que a gente faz. A gente é cuidadoso no sentido de ser responsável, né? E fazer as coisas certas. Principalmente por quem tem o dever de ensinar uma das pessoas mais belas e que deveriam ser mais valorizadas. Eu continuo a e uma história que tem aprovado por essa se é pagar a diferença ou se é para nessa base. Então, eu fico isso. Eu acho que
entre nós e o valor e o futuro. Ótimo. Vou colaborar com isso. Aqui junto com o meu projeto, (02) se apresentar um outro projeto também, o pessoal da agência, na Endemias, e tiveram uma pergunta, se não foi encaminhado para criar essa parte, não foi encaminhado, Esse projeto que eu vi até ele quebrar, eu ia passar por ele com o prefeito, inclusive eu fiz um compromisso com meus servidores que como já estava em cima da sessão, não é de pauta do legislativo, mas a gente tem mais que cobrar, né? Eu falei que eu ia cobrar esse projeto, para que esse projeto viesse aqui a esse caso, foi um compromisso feito, e eu acredito que você não vai falta de algo. Eu falei que se eu tivesse me dado esse prazo aqui, e dessa sessão, que essa sessão que já está quase no próprio vinho, mas na sessão que vinha, seguinte, quando eu dava uma resposta, eu disse que o projeto já está pronto. Aí eu queria saber por quê, eu não sabia que isso, eu queria saber por que o projeto não entrou. Eu acredito que vai aumentar para 1% só na folha, poucos servidores que vão receber esse benefício. E hoje eu tive que chamar para os servidores e eu falei para eles que na sessão seguinte eu estaria, nesse pouco prazo que eu teria nesse final do mês, eu estaria sentando com o prefeito e ver qual era a colocação dele referente a esse projeto. Porque assim, a gente sabe, né, que já está dentro da Constituição, da lei federal, e é só a gente aprovar o pagamento que fez fazer o pagamento da inscrição. Então, mais precisa de projeto é dizer o fornecido que não apresentou. Então, o livro já está aqui, se o já pode encontrar isso, e apresenta no próximo vídeo, na próxima sessão. A gente está analisando só essa questão. Eu até quero aqui, falei que eu ia aqui essa casa, que é um grande amigo meu, parceiro, o meu vice-prefeito Darinhos, mas ele foi citado no vídeo, meu colega de trabalho aqui, que é um cara que eu tenho respeito por ele, está ausente, mas quando ele falou que ele foi na prefeitura que eu disse, estaria respondendo pelo município, eu acho que ele deveria ter primeiro conhecimento a questão das violências. Porque o vice só responde a primeira pessoa a saber se o vice está respondendo pelo município ou pelo meio da lei. Eu acho que ele tem feliz que ele citou o meio do vice, porque a responsabilidade está errado, o que está errado. Eu até falei com ele aqui que estava errado, não falo que estava certo a questão da energia. Mas quando eu escrevi lá no e-mail, uma troca de e-mail lá, eu sei que chegou à conclusão que cortou. Então ele se encontrou, quando ele veio discutir a leitura lá, falaram para ele que era o vice que estava respondendo. Ele tinha que ter primeiro que deve ter conhecimento, era ele, que era essa parte do lei, que era que o prefeito, vamos colocar o vice, passar a responsabilidade do vice assumir o município pelo prazo tal. Primeiro a saber que a gente era o legislativo. Quando ele falou do vice, eu retiro, ele foi infeliz na hora que ele falou, de uma pessoa que não tem culpa no negócio. E eu tive que chegar para o vice-prefeito, que é um cara super educado, e ele respondeu ele imediato. Eu respondi ele, só que ele sumiu, quando ele correu na terra, eu já falei para ele que resolvi a situação, mas ele não acabou nem a situação, porque eu já tinha resolvido uma vez. Eu falei, não, eu vou tentar resolver, vou ligar na onde é que tem que ser resolvido. Mas eu correu, fiz logo o vice, mas o vice não atendeu ele, o vice estava respondendo. Até hoje quem está respondendo é o próprio prefeito. O prefeito não, se o prefeito falou com o vice resolver algumas coisas, não tem vergonha. Mas oficializar, quando oficializa o próprio do vice não assumir o município, eu acredito que o primeiro a saber é o poder legislativo. Então, o vice nosso foi crucificado, o Darinho foi crucificado e incentivado naquele vídeo, porque ele não tinha nada, não tinha nenhum documento oficializado a ele, que ele estaria respondendo pelo município criminal. Então eu fiquei, a única que eu vi a fala do vereador foi na hora que ele citou essa fala. Eu fiquei chateado por ter falado isso da pessoa, uma pessoa super educada, uma pessoa super, que eu acredito que quem universitário aqui, o combinado, sabe do compromisso que ele tem com o povo.
um trabalho com a responsabilidade de ser o nosso município principal, uma coisa que no qual ele não teve curso. Tem mais alguma coisa que eu queria da palavra? A palavra era bem mais para ser um. Tem coisas que podem. Como nós sabemos que o próprio Deus, né? Não é Deus, uma conferência que vai melhor funções, né? E eu vejo que ele falava comigo, por causa da antigamente vinha o papel, né? O papel, eu ia para o mundo primeiro, às vezes, quando chega muito e às vezes se sente que. E aí, como esse cara falou um dia, e eu estava fazendo um cirurgia de dentro da cirurgia. Mas assim que eu pensei, eu me falei diferente, eu estava falando a cabeça, porque só que a minha vida eu não tenho falado de ser correto. Isso é uma coisa uma organização que trata da variação forte, para depois mudar. Então, assim, a gente pode porque não aprende a vida, né? Como ele já frente, o problema, para tudo é difícil, né? Quando está no meu, eu lembro que na época do rei, logo passado, eles chegaram e estavam. Hoje, eu liguei para ele para ver o que se fala em Leonil, as jornadas que a Leonil fala. Porque eu digo que era uma sensação para a Leonil explorar a escola. O que ela receberia de volta? As jornadas que Leonil. Então, eu estou explorando solo. Essa prefeitura recebe dos municípios e cai ainda, né? E a empresa está explorando, a gente sabendo que realmente ela está tentando o município. Outras coisas que eu acho que tem que ser dado a condição para esse cidadão. E outras questões, eu acho que tem que ter a oportunidade de estar no benefício. Por exemplo, saúde, a prefeitura, o logo, né? Igual tem alguns órgãos que eram exemplo, porque eles não falam para mim. E eu acho que deveria ser igual a minha vida. Eles falam mas me dá bem. Cada vez ganhei mais dinheiro, emprego e da comunidade que precisa da energia para manter sua vida. Não me faltava muito. Eu também fazer um resumo aqui na aula. Eu fico muito feliz, vereador Alves, no reconhecimento do senhor, de saber que às vezes o secretário faz coisa que não é da alçada do prefeito, onde nós vimos lá no semana passada, o prefeito se organizado, por ação de às vezes até de um secretário, e ele caiu tudo a cair simplesmente nas costas do prefeito. Então, hoje, vendo o reconhecimento de Vossa Excelência, eu fico feliz de saber que a Vossas Excelências hoje, talvez, nós desembarcados, reconhecem que às vezes a vaga de um secretário ela reflete para o prefeito. Então, não estou querendo condenar ninguém, só estou querendo agradecer e parabenizar os senhores pelo reconhecimento de que às vezes uma ação de um funcionário ela reflete lá no empregador. Então, muitas das vezes é recuperado, e justamente da forma que o prefeito foi também agora, ele tem ausente, distante, mas sair pela carreira dele. Então, a gente precisa de ver isso aí, porque hoje, no lugar que o prefeito está, às vezes alguns de nós podemos estar amanhã, esse mandarinho de forma justa e reconhecendo, amanhã pode levantar alguém para defender nós também. Isso é a solução.
Até foi uma coisa meio negócio, porque na situação que estava, eu fiz um vídeo pesado, acho que eu fiquei meio até batido da situação. Eu me liguei para me ligar, eu não vou tirar o direito do meu vereador. Rapaz, eu só tenho feliz na hora que ele colocou que a responsabilidade está acima da pessoa que não tem a responsabilidade. E quando eu me entender, a primeira pessoa que eu fui, que na ausência do prefeito, sabendo que eu estava doente, não doendo, observado na situação que estava, que ele não passou bem, eu tinha que ir atrás da administração. A administração tem que dar, a quem responde pela gestão é a administração. Em cima da administração tem que ter ele. Então, que me mostraram os e-mails, na hora tiraram os e-mails, tudo, onde foi, não justifica a PICO, não justifica, a secretária estava para lá, tudo, não justifica, eu cobrei e falei para não deixar acontecer mais vezes. Nada justifica com ele. Só que assim, foi falta de conhecimento, a gente tem falta de conhecimento do vereador na hora das cobranças. Tem mais alguma coisa parlamentar que eu vou fazer o vereador? Não havendo mais nada, eu quero encerrar a pergunta. Compreendo.